Queridos, eu quero compartilhar. Eu fiquei muito feliz hoje com tudo o que aconteceu aqui. Tudo entronizando Jesus de uma forma muito especial. A Páscoa que o mundo comemora e que nós não deveríamos fazer parte, nada tem a ver nem com a Páscoa judaica e nem com a nova aliança que nós cristãos comemoramos, que é a nova aliança que Jesus. E querido, se você for pesquisar sobre o ovo, o coelho que bota ovo, olha que coisa mais louca, que coisa mais insana. Tem uma origem demoníaca muito forte nisso, mas esse não é o assunto da nossa palavra hoje. Eu quero falar sobre os 7 nomes redentivos, revelações do Cristo suficiente. Jesus é todo suficiente. Textos, e a Sara vai me auxiliar. Vou tentar falando um pouquinho antes para você, mas a Sara é rápida lá, que bom que ela que está lá hoje. João 14, 9. O primeiro texto que nós vamos ler é João 14, 9. Você vai poder acompanhar no texto, no telão. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Queridos, Jesus está falando com Filipe. Filipe estava com Jesus durante esses 3 anos de caminhada. Você não conhece Jesus o suficiente para desfrutar da presença e do poder dele. Isso pode acontecer, queridos. Hoje nós vamos falar sobre 7 nomes redentivos, que revela que Jesus é a completa provisão de Deus para todos que necessitam dele, ou para todas as necessidades dos homens, em todas as áreas, Na eternidade passada, Deus decidiu revelar-se ao homem, e nós encontramos essa história em toda a Bíblia, de uma forma progressiva, de uma forma pessoal. Cada nome redentivo de Jeová ou Iavé não é apenas uma faceta do caráter de Deus, mas uma promessa cumprida em Cristo. Diz comigo, todas as facetas do caráter de Deus se cumpriram, manifestaram na vida do próprio Jesus. Ele, Jesus Cristo, é o Iavé, é o Jeová do Antigo Testamento, que se torna carne no Novo Testamento. Cada nome composto revela um aspecto da suficiência de Cristo para mim e para você. Fala da salvação e da abundância dele para nós. E isso é extremamente lindo, queridos. E esse primeiro nome composto é Iavé Tsidkenu. Jeová Tsidkenu, está em Jeremias 23, 6. Jesus se torna a nossa justiça diante de Deus, suprindo a nossa principal carência, que era ser justificados diante de Deus. Olha o que diz Jeremias 23, 6. Nos seus dias Judá será salva, e Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é nossa justiça. Queridos, e isso é maravilhoso. Ali está falando de um contexto em que Israel estava completamente distante, completamente pecaminoso, completamente distante de Deus. E nesse contexto de um povo sem justiça própria, sem estar cumprindo, ainda que religiosamente, nem assim estava cumprindo as ordenanças, Deus promete um Redentor justo. E se nós lemos 2 Coríntios 5, 21, Cristo tornou-se lá na cruz, imputando a sua justiça para nós. Olha o que diz o texto: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele
nos tornássemos justiça de Deus. Essa era a maior carência do homem, se ser justo diante de Deus, como ninguém conseguiu, nenhum conseguiu plenamente cumprir toda a justiça. O seu Cristo, o meu Cristo, vem, se coloca no nosso lugar, recebe sobre ele todo o pecado, toda a ofensa, toda a doença, toda a maldição, toda a dor, toda a traição, e ele se torna pecado no meu, no seu lugar. Queridos, é como num tribunal, a Rebeca sabe bem disso, é como num tribunal, enquanto está se ali decretando a sentença sobre o réu, e depois de definida a sentença, o próprio juiz tira sua capa e decide: eu vou cumprir essa sentença. É isso que Jesus fez no meu, no seu, no nosso lugar. Quando Cristo cumpre a nossa justiça, a justiça dele se torna nossa. E quando a justiça de Cristo, queridos, é a nossa veste, o julgamento sempre é absolvição. E muitas vezes nós não conseguimos receber isso. Quantos cristãos, depois de muitos anos na igreja, falam assim: ninguém pode falar que é justo, ninguém pode falar que está salvo. Por quê? Porque ele está olhando com uma visão carnal, humana, sem o entendimento espiritual. Porque em Cristo nós somos justificados, por ele nós somos salvos. Não tem mérito nenhum, queridos, não tem nenhum mérito pessoal nisso. E eu quero fazer 7 orações hoje. Vamos fazer a primeira agora, sobre a justiça. Se você ainda não se sente um justificado através de Cristo, é porque você não recebeu ainda a revelação de que ele morreu para te tornar justo. Não interessa o quanto você peca, não interessa o tamanho do seu pecado, não interessa o tamanho do seu erro, a profundidade, a grandeza, a extensão, o alcance do seu pecado. Se você decidir entregar sua vida para Jesus, ele te purifica, ele te limpa, ele te sara, ele te redime, ele te transforma, ele te justifica, e a sua história começa a ser mudada. Eu quero orar agora por alguém que ainda não sente que pode ser justificado. Cristo pagou o preço na cruz, ele já pagou o preço. Eu quero orar com você. Pai, nós estamos diante da tua igreja, Senhor, e temos entendido por tua palavra que Jesus morreu naquela cruz no nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista teve essa revelação, inspirada pelo Espírito Santo. E hoje todos nós aqui podemos ser justificados, não porque somos bons, não porque já mudamos de vida, não porque já decidimos abandonar o pecado, não porque não erramos mais, mas é porque apesar das nossas mazelas, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, apesar de todos os erros, falha de caráter, Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, e nós somos justificados quando recebemos ele nas nossas vidas. Hoje Jesus te justifica. Se você recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida, e de verdade se entregar a ele, você vai ter a experiência de ver que ele morreu a sua morte, para você viver a vida dele, ressurreto, santo, maravilhoso, vencedor. Mas ele também cumpre em Jesus, o Jesus nosso provedor, Yahvé, Jireh, Gênesis 22,
14. Jesus é a provisão perfeita de Deus para cada necessidade nossa. Desde o sacrifício até a vida diária de cada um de nós, Ele é a provisão perfeita para cada um de nós. Jeová Jirê, Iavé Jirê. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Quando Abraão é desafiado a sacrificar o seu filho, e por que Deus pede isso? Porque Abraão tinha tirado o foco de Deus. O relacionamento diário que ele tinha com Deus, agora ele não tem mais. Porque o seu filho, o filho especial, está tomando todo o tempo. Está ocupando todo o espaço. Está preenchendo todos os vazios. E ele começa a se distanciar de Deus. Porque a promessa que ele esperou tanto se cumpriu. Como acontece isso hoje? Nós recebemos a bênção e esquecemos de Deus. Conseguimos o trabalho, esquecemos de Deus. Conseguimos a cura, esquecemos de Deus. Conseguimos o milagre e esquecemos de Deus. E quando eles estão a caminho do sacrifício, o filho diz: pai, aqui tem a lenha, aqui tem um cordeiro, tem o fogo, mas o cordeiro, Deus proverá. Iavé Jirê, Deus proverá. Deus proveu um cordeiro no lugar de Isaque. Ali nós temos um tipo perfeito de substituto. Jesus, assim como Abraão, deu seu único filho, Deus iria também um dia entregar seu único filho para um sacrifício perfeito. E quando Abraão vai executar seu filho, o próprio Jesus se manifesta e diz: não. Ele para e ele vê que Deus providenciou o cordeiro. Jesus é o cordeiro provedor da salvação e supridor de todas as nossas necessidades diárias. Pode ter certeza disso. Você tem confiado na provisão de Cristo? Você tem confiado nos seus próprios recursos? Ou você tem buscado a provisão de Cristo? Queridos, aonde a fé nas promessas do Senhor, vai ter provisão para a tua casa. Diga: se eu decidir confiar nas promessas de Deus, haverá provisão para minha casa. Eu quero orar com você que tem falta de coisas, que tem passado por necessidades. Queridos, as necessidades nas nossas vidas, ela precisaria ser, para cada cristão, uma experiência sobrenatural de confiar em Deus e ver a provisão chegar. Deveria ser um testemunho lindo de alguém que passou pela prova, e a necessidade pode ser uma prova. Alguém que passou por uma luta, e a necessidade pode ser resultado de um ataque demoníaco. Alguém que passou por uma necessidade, e ela pode ser resultado de pecado. Mas, independente da origem da sua necessidade, se você decidir confiar no Senhor, Ele vai prover. Iavé Jirê vai prover. Eu quero orar por você que tem alguma necessidade, que pode ser resultado de pecado, que pode ser resultado de uma provação
que Deus está permitindo você passar, que pode ser resultado de um ataque demoníaco, também tem a permissão de Deus, senão isso não estaria acontecendo. Mas independente da origem, se você hoje se apropriar que o teu Cristo é o Yavé Jireh, que pode prover tudo o que você precisa, eu vou orar por você. Pai, tem pessoas aqui lutando com necessidades e não tem visto a sua provisão, mas Tu és o Deus presente, que quando clamamos, como Carlinhos clamou aquele dia no carro, o Senhor se moveu de forma sobrenatural. Pai, que hoje aqui, qualquer homem, mulher nesse ambiente, que tem passado por necessidades horríveis, e não tem buscado o Senhor, ou mesmo buscando ainda não viu a resposta, que pode continuar confiando no Senhor e crendo que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, o Deus que pode todas as coisas. Hoje nós clamamos para que o Senhor responda de forma sobrenatural, e eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, receber a absolvição do seu pecado. Que o Senhor seja a justiça, que o Senhor seja a provisão que cada um precisa. Nós oramos agradecidos, Deus, confiados no Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo poderoso. Jesus é o nosso Jeová Rafa, Yavé Rafa, o Deus que sara. Êxodo 15, 26, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Olha o que diz, dizendo-lhes: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fazerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Jesus é a fonte de toda a cura física, emocional, espiritual. Ele é o Yavé Rafa, o Deus que cura. Mateus 8,17 fala que Ele curou muitos e Ele continua curando, amém? Nós queremos todo domingo ter um testemunho de cura aqui. Você que recebeu uma cura e não testemunhou ainda, prepare para testemunhar, é muito importante. Mateus 8,17 diz: assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Como um madeiro que foi jogado naquela água e arrancou a amargura da água e transformou numa água potável, o madeiro da cruz de Cristo é lugar de cura para mim e para você. Ele tem todo o poder de curar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quais são as suas feridas que precisam de cura? Você não consegue perdoar? Você não consegue uma cura física que tem buscado? Você não consegue restauração para o seu casamento? Você não tem conseguido restauração em algum relacionamento? Você precisa de um milagre no seu espírito. Há muitos anos tentando entender o plano de salvação e não consegue entender o que é entregar a vida para Jesus e experimentar da nova vida que Ele tem para você. Aonde Cristo toca, o amargo fica doce. Aonde Cristo toca, a doença desaparece, o doente levanta, é curado, é sarado, porque Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de transformar. E nós temos testemunhado isso, queridos. Queridos,
Não é possível mais viver meio termo. Não há tempo mais para crente Raimundo. É um pé na igreja, outro no mundo. Não é tempo mais de viver um cristianismo meia boca. O que se avizinha para os próximos anos é algo tão grandioso que toda a igreja, ou ela se joga em Deus, ou infelizmente muitas igrejas serão atingidas. Há uma profecia para essa semana. Não sei se é de Deus. Parece ser. Há uma profecia para essa semana. Algo extremamente grandioso. Não sei o que vai ser atingido, que nações serão atingidas, como nós poderemos ser atingidos. Mas houve uma profecia, um profeta muito famoso, africano, recebeu uma profecia. Deus mostrou para ele, o presidente, o primeiro-ministro, aliás, do Irã, entregando a chave para o principal oficial das forças de defesa para liberar uma bomba nuclear. Ele entrou em contato com o primeiro-ministro de Israel para que eles se preparassem. E isso coincide com outras profecias sobre o que começaria em abril ainda. Não sei se é de Deus ou se elas foram interpretadas corretamente. Se esse é o tempo, uma coisa é certa: nós não temos mais tempo para ser apenas religioso, bom frequentador da igreja. Chegou o tempo de se jogar em Deus como nunca antes. Queridos, esse novo tempo que o Brasil começa a experimentar, que nós falamos sobre um tempo de uma nova estação de 10 anos, onde os primeiros 5 anos será de um grande avivamento que a nação vai experimentar. E meu desejo é que eu e você experimentemos também esse novo tempo, esse avivamento, porque algo está vindo como um divisor de águas, algo grandioso, terrível, para muitos, extremamente terrível, e infelizmente atinge a todos, porque se atinge o Brasil, nos atinge. Mas só destruiu uma parte do norte, vai sobrar para todo brasileiro, porque tem a ver com a economia nacional, tem a ver com a política nacional. Mas destruiu só o sul. Mas destruiu só uma parte da Ásia. Queridos, hoje a nossa realidade é global. Não existe uma economia local que não é atingida por qualquer grande situação que acontece em qualquer lugar do mundo. Eu já orei pela cura? Confirma aí para mim, já fiz essa oração? Não? Vamos orar agora. Pai, existe aqui pessoas precisando de uma cura física, de um toque de Yahvé Rafá no seu corpo físico. Agora, Cristo que está presente nesse lugar, poderoso, vitorioso, vencedor, ressurreto, toca agora. Receba a tua cura física agora, seja qual for a dor física. Pai, eu oro também pela dor emocional, a dor da alma, a dor de uma falta de perdão, a dor de carregar rejeição, a dor de carregar rebelião, a dor de carregar medo, a dor de carregar miséria social, a dor de carregar miséria financeira, a dor de carregar sofrimento, isolamento, a dor emocional que a doença isola, separa,
destrói relacionamentos. Visita agora meu irmão, minha irmã, que precisa da cura na sua alma, na cura nas suas emoções. E se alguém aqui ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, faça agora. Ore agora: Jesus, eu entrego a minha vida aos teus cuidados, porque eu quero receber toda a cura, toda a libertação, toda a provisão, toda a bênção que o Senhor tem para mim. Faz isso agora, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Jesus é nosso Jeová Shalom, Iavé Shalom. Juízes 6, 24. Em Jesus encontramos a paz que excede todo entendimento, diz Paulo. A paz que está acima do entendimento humano. Eu estou lembrando de um concurso de quadros que era para pintar representando a paz. E tinha trocentos quadros de paisagens bonitas, de pessoas alegres, sorrindo, brincando, de águas cristalinas, um monte de coisa linda. Mas tinha um quadro que destoava, mostrava águas, mar bravio, batendo nas pedras, jogando águas bem altas. Mas tinha uma árvore ali, um galho que pendia, e no galho um ninho de passarinho, e um passarinho dando comida para o seu filhote no ninho. Esse cara representou a paz desse jeito. É essa paz que Jesus tem para dar em meio à turbulência, em meio à tempestade. Parece que você não está nela, porque o teu Cristo está com você. É a paz que excede todo entendimento. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiseritas. É mais ou menos assim que fala aquilo ali. Queridos, Gideão, os medianitas estavam destruindo Israel. Levava toda a produção embora, toda a produção. Eles vinham e levavam. Mas em meio à guerra, em meio àquele sofrimento, o anjo do Senhor, nós temos aqui de novo uma aparição de Jesus, uma teofania. Alguns estudiosos querem separar a aparição de Jesus, chamando de epifania, mas é o próprio Deus, Cristo encarnado ali, aparecendo. Perdão, ali não era encarnado ainda. Aparecendo ali para Gideão. E ele pôde então, queridos, declarar Iavé Shalom. Ele declarou a paz nesse lugar. O Cristo poderoso, maravilhoso, traz paz em meio à guerra, traz paz em meio à tempestade. Vê para nós Isaías 6, 9. Esse texto fala do nosso Cristo. Isaías 6, 9. 6, 9? 9, 6. Eu falei o contrário, perdão. 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus tem o poder de nos reconciliar com Deus e gerar paz nessa reconciliação. Ele tem o poder de, em meio a situações turbulentas, guerras absurdas, encher nosso coração de paz, de esperança. Ele tem o poder de acalmar a tempestade, mas ele precisa estar no seu barco. Amém? Mas deixa eu dizer, muitos de nós, com Jesus no barco, entram em desespero na tempestade, porque não lembra que ele está no barco,
porque não lembra do poder dele, porque não lembra o quanto ele é poderoso para fazer. E Jesus está no barco, e a pessoa desesperada. Jesus está no seu barco para acalmar toda e qualquer tempestade. Toda e qualquer tempestade, ele tem o poder de acalmar. Pense nisso. Em que área da sua vida você está experimentando uma tempestade e você precisa de uma ação sobrenatural de Deus? Em que área você precisa que desse Jesus que está em seu barco e ele pode mudar a situação? Eu quero orar por você, declarar que essa tempestade, Cristo tem o poder de transformar. Quando Cristo está no barco e eu clamo por Ele, Ele acalma a tempestade. Ele acalma. Mas Ele precisa ser convidado a entrar na situação e você confiar que Ele pode mudar aquela situação. Eu não sei que tempestade você experimenta, que luta você atravessa. Eu sei que o Cristo que habita em você tem o poder de resolver e mudar essa situação. Vou orar com você, Pai, agora em nome de Jesus. Que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento humano, venha invadir cada coração aqui. E todos que já te conhecem e têm experimentado uma tempestade, possa clamar por socorro do Senhor, clamar por Yahvé Shalom, o Deus de toda a paz, e experimentar livramento de qualquer tempestade que tenha experimentado agora, em nome de Jesus. Jesus é nosso Yahvé Ra. Ele é o bom pastor. Salmo 23:1. Jesus cuida de nós com amor, com direção e proteção, como um bom pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Queridos, todo esse salmo é uma profecia sobre Jesus. Os 7 nomes redentivos de Jesus estão expressos nessa poesia, nessa oração, nessa declaração. O Senhor é o meu pastor, Ele nunca me falta. Jesus nunca vai faltar com você. Por isso que o Carlinhos gritou daquele jeito, né? Ele não estava querendo falar que ele estava desesperado, mas a mulher sempre entrega a gente, né? Não, e ele gritou alto, a ponto dela ficar com vergonha. Então imagina, né? O povo abrindo janela, vendo o que está acontecendo. Jesus não falta quando a gente grita e clama por Ele. Ele não nos falta. Não nos falta. Agora, eu e você precisamos decidir seguir a voz dEle. Procurar ouvir a voz dEle. Conhecer a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus. Queridos, se o bom pastor jamais deixa alguém que se perdeu no caminho, ele nunca vai faltar para você. Ele nunca vai faltar para mim. Amém? Que você entenda que Jesus é o pastor perfeito, completo, que dá amor, que dá proteção e que dá direção. Não tome decisão sem ouvir Ele. Não mude de trabalho sem falar com Ele. Não mude de cidade sem falar com Ele. Não mude coisas na sua vida sem falar com Ele. Porque Ele dá a direção certa. Ele dá a provisão certa, a proteção na medida que cada um de nós precisamos. Talvez você não tenha sentido a proteção dEle. Talvez você não o conheça o suficiente para saber que pode confiar nele. Não tem a ver com o teu pecado.
independente do teu erro, da tua falha, porque todo mundo peca, todo mundo falha, todo mundo erra, todos nós. Mas quando nós reconhecemos que Ele é o bom pastor, é o pastor perfeito, eu posso buscar nele o amor que eu preciso, eu posso encontrar nele a proteção que eu preciso. Não tenho proteção de pai, não tenho proteção de mãe, não tenho proteção do esposo, não tenho proteção de ninguém. Ele nunca te faltará, porque Ele tem o amor perfeito, a proteção perfeita, a direção perfeita para cada um de nós. Eu quero orar com você, Pai. Obrigado, porque Jesus é o nosso Yahvé, o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, e todos nós somos ovelhas do bom pastor. Ele disse que dá a vida e deu a vida por cada um de nós. Obrigado pela certeza desse amor, pela certeza dessa proteção e pela certeza que em Cristo temos a direção perfeita. Queridos, ainda que seja verdade que essa semana aconteça uma desgraça no mundo que venha nos atingir, ainda que comece a pipocar um monte de problemas e o preço do café dobre, olha que horror, e a bandeja de ovo vai para R$70 e o salário não muda quase nada, Ele continua sendo a nossa proteção perfeita, a nossa provisão perfeita, o nosso alimento perfeito, porque Ele é poderoso para fazer, diz a Bíblia, infinitamente mais. Mas Ele é também o Yahvé Shammah, Jeová Shammah, que diz Ezequiel 48:35, é o Senhor presente, o Deus presente. A presença de Jesus é a maior certeza que cada cristão precisa ter em meio a qualquer circunstância, a presença dEle. A distância total ao redor será de 18.000 côvados. Daquele momento em diante, o nome da cidade será: o Senhor está ali, Yahvé Shammah. Queridos, que tremendo! A profecia da presença contínua de Deus com o seu povo se completa quando Jesus diz em Mateus 28:20, olha o que Jesus diz, Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Yahvé Shammah, Jesus está aqui, Ele está com você na sua casa, Ele está com você no seu trabalho, Ele está com você enquanto você vai, enquanto você vem. Quando você sai de casa, Ele sai com você. Quando você chega, Ele chega com você. Quando eu tenho entendimento, compreensão dessa presença tão maravilhosa, muda tudo. Muda tudo, queridos. Muda tudo. Assim como a presença da nuvem de dia aplacava o calor, ela cancelava o poder do calor. A nuvem de fogo à noite cancelava o poder do frio. E é interessante que mantinha tudo escuro. Estava aquele foco impressionante de fogo, só produzia calor. Não mudou, não parecia dia, porque eles precisavam dormir, descansar bem à noite. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A presença dEle é real, cada dia, cada momento. A presença dEle é real. Onde o Cristo está, o deserto muda. No deserto teve água, porque Jesus estava lá com eles. No deserto teve codorna, porque é bom carne de codorna, faz tempo que eu não como. O pessoal aí que caça lembra que eu gosto. Estava com ele. Queridos, no deserto Ele está com você.
A presença dele é real. Ele prometeu estar todos os dias. Observa que todas as promessas do Velho Testamento de Deus para o povo cumpre em Jesus com o povo. Ele é o Deus conosco. Eu não sei se você às vezes tem a impressão de que Ele não está com você, que Ele não caminha com você. Escute, se um dia você entregou tua vida para Jesus de verdade, você pode até estar vivendo em pecado, Ele pode não estar feliz, mas Ele está com você, e Ele tem o poder de te trazer de volta. Basta uma decisão sua, uma posição sua, e a presença dele é real. Eu quero orar. Pai, obrigado por tua presença aqui, querido Jesus. Yahvé Shammah, que doce presença, que alegria a tua presença, que maravilhoso é a certeza da tua presença, que privilégio nosso ter a tua presença. Se temos pessoas nesse lugar que não têm desfrutado da tua presença, querido Jesus, revela-se a eles, para que eles percebam o quanto o Senhor é um Deus presente. E último, meu Deus, a hora está indo embora. Yahvé Nissi, Jeová Nissi. Êxodo 17:15. Ele diz: Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Que tremendo isso, queridos, que maravilhoso. Após a vitória contra Amaleque, Moisés ergue o nome do Senhor, e ele não ergue uma bandeira qualquer, ele ergue o nome do Senhor, levanta bem alto e diz: Yahvé Nissi é a nossa bandeira. É a bandeira da vitória, é a certeza da vitória, é a certeza, Romanos 8:37, de que em Cristo somos mais do que vencedores. Não é um vencedor qualquer, é vencer diferente, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Os soldados na guerra olham para a bandeira e fica com sangue nos olhos, faca nos dentes, e vai para cima, porque quer trazer a vitória para a sua nação. E quando são vitoriosos, eles levantam a bandeira da nação no lugar mais alto, exaltando a nação. Por isso Moisés pôde gritar bem alto: Jeová Nissi, o Senhor é o nosso estandarte da vitória. Ele é a vitória nossa, queridos. Ele, como soldados, eu e você, precisamos batalhar, porque nós não estamos, queridos, num parque de diversão. E pensa em alguém que gosta de parque de diversão. Nós não estamos para brincar de cristão. Nós estamos numa guerra. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nasce automaticamente um nível de guerra que eu não conhecia, porque antes de entregar a vida para Jesus, o diabo faz o que você quer, o que a tua carne quer. Ele facilita as coisas, ele desembaraça as coisas, ele mantém você na direção que ele quer. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, nasce um nível de guerra que eu não conhecia. Mas quando a entrega é verdadeira, a presença dele é real, a transformação é verdadeira, nasce um nível de vitória que eu também não conhecia, nasce um nível de presença que eu não conhecia, nasce um socorro que eu não conhecia, nasce uma certeza de vitória que eu não conhecia, que eu passo a conhecer quando o nosso capitão é Cristo. É Ele que vai à frente, garantindo vitória. É Ele que não conhece derrota.
É ele que não conhece. Eu gosto muito dessa música que cantou hoje. Meu Deus. E eu vejo Jesus chegando, o inferno em polvorosa. Como eu acho lindo isso. Jesus apenas dá um grito do leão de Judá. Só o grito dele, aquilo tudo estremeceu, veio para o chão. Ele vai no capeta, taca o pé no pescoço do infeliz e arrasta, na presença de todos os demônios do inferno, ele arrasta o maioral. Porque é assim que os reis faziam quando vencia alguém. Passeava pela cidade do rei vencido, desfilava pela cidade com ele morto, mostrando, às vezes só a cabeça, às vezes todo o corpo. E Jesus faz isso no inferno, dá um giro de 380 graus, arrastando Satanás, porque ele venceu. Toma a chave da morte, toma a chave do inferno. Você precisa entender o tamanho da autoridade do seu Cristo. Você precisa entender o nível de vitória que Ele tem para você. Você precisa entender o nível que Ele quer que você viva. Porque é esse Cristo vencedor que habita em você, que anda com você, que é presente na tua vida, que te dá vitória, que te cura, que te sara, que te traz paz. É esse Jesus que é a nossa bandeira. Diga: meu Cristo é todo suficiente. Ele é todo suficiente. Eu não sei o que você precisa. Ele é todo suficiente. Você foi injustiçado? Ele é perfeito para promover justiça. Está faltando alguma coisa? Ele tem a provisão perfeita. Precisa de cura? Ele cura de forma impressionante. Imagina. Ele nem viu. O anjo chegou, pif, botou o trem no lugar. Ah, nem chegou. Deu um comando de lá. Braço, volta. Para de frescura. Volta para o lugar. E o braço voltou para o lugar. Ele é assim. Às vezes você sente. Quando a minha mãe foi curada, e Deus deu um rim novo para ela, na hora da oração, ela sentiu uma mão entrando, mexendo, ela sentiu como uma mão mexendo no interior dela. Terminou a oração, ela já pediu o microfone para o pastor e testemunhou: Jesus me deu um rim novo agora. E falei: eita véia de fé. Aí na hora que estava indo embora, pensa num incrédulo que eu era. Eu era jovem ainda, tá, gente? Na hora que estava indo embora, eu liguei para os meus irmãos que não é crente. Falei: ó, a véia disse que foi curada hoje e ela disse que não vai fazer hemodiálise amanhã. Eles falaram: não, vamos na fé da véia. Se ela está com fé, vamos junto. Meus irmãos que não são crentes. E em casa, naquela noite, ela já urinou. E não foi mais fazer hemodiálise. Queridos, o teu Cristo, Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Quando um demônio te perturba, por alguma legalidade que você deu, e aí tem a permissão dele, mas na hora que ele fala, para trás, passa, sentado, junto, rola, deita, ele tem que deitar, ele tem que rolar, ele tem que sentar, ele tem que fazer, porque ele não tem todo o poder, ele não conhece todas as coisas, ele não vê todas as coisas, ele não está em todos os lugares. O nosso Cristo está em todos os lugares, conhece todas as coisas, pode todas as coisas. Esse é o tamanho do seu Cristo, é o tamanho da vitória que Ele tem para mim e para você. Escute, você não pode conhecer Jesus de ouvir falar. Não pode. Você não pode conhecer Jesus porque alguém falou. Você precisa conhecer Jesus de experiências com Ele. É isso que nos sustenta. Um irmão do projeto estava me falando outro dia: eu acho que dessa vez eu me converti. E eu acho que agora eu experimentei mesmo. E eu estou crendo também que experimentou de verdade. Porque, queridos, as nossas experiências com Cristo mudam a nossa história. Muda a nossa vida. Fique em pé, eu quero orar com você.
E eu gostaria que você falasse, pessoal do louvor, venha cá. Eu gostaria que você falasse agora: Jesus, tu és para mim. Não, você vai falar, se lembrar. É minha paz, é minha provisão, é minha segurança, é minha cura, é meu milagre, é minha vitória. Você vai falar. É presente na minha vida. Você precisa de conhecer os 7 nomes redentivos do nosso Jesus. Eu vou orar por você. Agora, Pai, queremos te agradecer, porque o nosso Jesus, que se encarnou, morreu, ressuscitou, está vivo e cheio de autoridade, vive aqui, vive em nós e tem o poder de ser a nossa justiça quando somos injustiçados. E toda injustiça que nós praticamos por causa do pecado, Ele nos perdoou, nos libertou, nos transformou e vive em nós. E nos cura, nos sara, nos liberta, nos transforma, nos enche de alegria. É o bom pastor que ama, protege, dá direção e cuida de cada um de nós. E nós queremos celebrar agora esse Jesus tão completo, esse Deus tão maravilhoso. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Amém. Vamos adorar.